Boa noite, pessoal. Deixa eu só aqui já partilhar minha tela e vamos todos juntos. Ok? Acredito que vocês estejam a ver a minha tela. Quem estiver já online, dá só um sinal. Eu estou apenas a usar uma única tela e um único computador. Não consigo ver onde estou a apresentar. Boa noite já, desde já. Boa noite para Angola, boa noite Moçambique, boa noite Portugal. Muito boa tarde para o pessoal do Brasil que está aí atento conosco. Hoje vamos tentar aqui trazer algum pessoal que vai nos falar sobre alguns tópicos aí voltados ao .NET. E primeiramente agradecer, eu digo isso à Microsoft por ter permitido esse evento e pelo meu canal podemos transmitir que é a .NET Conf 2024 Wish, que está sendo realizado hoje nesse sábado, onde muita gente estaria a fazer outra coisa, mas estamos aqui para poder partilhar conhecimento dentro dessa jornada. O que seria o .NET Conf? O .NET Conf não é nada mais do que uma conferência gratuita, então é custo zero, como se diz o brasileiro, é 0800, que pode ser realizado de forma virtual, de forma presencial, para desenvolvedores, para pessoas que são entusiastas da área de tecnologia, para alguém que está a pensar em dar o primeiro passo nesse mundo de desenvolvimento, de programação. O .NET Conf é feito para ti. Quem organiza é a Microsoft. Para quem é a primeira vez que nunca ouviu falar de Microsoft, mas eu acredito que já usou serviços e produtos da Microsoft, tá? O Excel, o Word, o PowerPoint que estamos aqui a apresentar. Este evento é fruto da Microsoft. E a comunidade .NET é uma das pessoas, é um dos pessoas que estão dentro dessa organização, deste grande e magnífico evento. Pois o objetivo não é nada mais do que apresentar novidades, quais são as atualizações, as capacidades dessa plataforma da .NET. E no mundo da .NET, nessas apresentações, falamos muito sobre desenvolvimento em nuvem, desenvolvimento em desktop, em web, desenvolvimento para dispositivo móvel e muita coisa que é dada. Podemos falar também de IA dentro do .NET, e este é o mundo tão famoso. E para hoje, de forma particular, este evento chega para o país Angola, a província, para que o Pablo vai estar aqui, não conhece bem Angola, só conhecemos. O nome Angola o país conhece, mas este evento está exclusivamente direcionado para o pessoal mais a norte de Angola, que é a província do Is, com o nosso município, desde o Is, Sanza Pombo, Damba, Maquela do Zombo, Songo, então Quimbele, Alto Cauale. Então esse evento é para todo homem, no geral, Angola, tá? E é para nós da província do Is em particular, para trocarmos aqui uma ideia. Vamos estar aqui com o Pablo Lopes, que vai estar no primeiro painel, trazer aqui um pouquinho o overview do que é o .NET 9, essas todas as versões, todas essas atualizações. Aproveitem ao máximo o Pablo. Lembrar que o Pablo é Cloud Advocate na Microsoft. Quem sonhou um dia, ou sonha como eu tenho sonhado, e eu falo sempre ao Pablo, trabalhar numa Big Tech como a Microsoft, este é o momento de falar com alguém que está diretamente ligado às soluções Microsoft. Teremos aqui o Romário Nzengela, que é docente universitário no Instituto Superior Politécnico de Benguelo, isso na Universidade de Lusíada de Angola, que vai nos falar um pouquinho da metodologia ágeis dentro do ecossistema Microsoft. E eu estarei aqui, nos poucos minutos, partilhando também um pouquinho sobre como é que seria o .NET dentro da plataforma de nuvem da Microsoft, que é chamada a Azure. Então, temos aqui um pouco de 1h30, vamos aproveitar o máximo, quer nós falando, quer vocês perguntando, questionando, fazendo o possível de tirar um pouquinho das dúvidas que a malta tem sobre a plataforma .NET. Então, sem perca de tempo, eu vou aqui convidar já o Pablo. Pablo, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter alguém da Microsoft diretamente para Angola. Para nós do interior, como nós chamamos carinhosamente, nós da província. Muito obrigado, Pablo, por ter sempre estado aí ao lado, no que eu precisar, está sempre aí para dar um input. Muito obrigado e seja bem-vindo ao .NET Conf Wish. Eita, isso é bom demais, gente. Olha que eu participei da NetConf Global, hein? Eu fui host, eu estava no papel do Shalom.
Eu participei do terceiro dia da .NET Global. E, cara, foi incrível. Gente, uma ótima noite, África. Ótima noite, Portugal. E boa tarde, Brasil. Sejam bem-vindos aqui uma pequena... Tipo, como é que a gente está explorando um pouquinho o que o .NET é capaz? Eu peguei aqui, basicamente, uma apresentação de tipo... Se você nunca desenvolveu com o .NET, é aprender. O que você pode aprender com o .NET? O que o .NET faz, né? Porque o que isso faz no início das contas? Do que você pode fazer? Possíveis oportunidades que você pode ver? E como você pode aprender? Porque nada menos justo do que como é que você pode verificar, aprender, né? Eu não posso só te falar que é legal você não saber como aprender, né? Então, mas olha, Shalom, você tá aqui desde conosco há um belo tempo no MLSA, então é um prazer você ter me convidado pro .NET Conf. E o IG, correto? O IG, eu não sei se é Sim, sim, correto. Maravilha. É um prazer, cara. E olha, tem muita coisa para falar. Eu não vou correr tanto em 30 minutos, até porque é muito detalhe. Mas por seu detalhe, eu vou falar um pouquinho mais apressado dessa apresentação que normalmente eu faria. O tá em inglês, gente. Se vocês não souberem inglês, não tem problema, porque eu vou poder falar aqui e vou traduzir. Vamos explorar aqui, o título da apresentação é .NET 9, explorando o futuro da desenvolvimento de aplicação, né? Aqui vamos falar de key features e melhoras aqui. Eu sou o Pablo Lopes. Bem, para quem não me conhece, eu vou botar minhas redes aqui depois. Eu sou Pablo Lopes, eu sou um Cloud Advocate da Microsoft, ou Technical Program Manager. Eu basicamente cuido da área de comunidade, da área de .NET, da área de produto. Eu cuido de 3, 4 coisas ao mesmo tempo lá dentro. É muito divertido. É um emprego bem diferente, é um emprego bem engraçado de se ter, mas eu aprendo demais. Então, documentação eu faço, tema eu faço, lidar com comunidade eu faço. Então, tipo, basicamente toda a interação entre a equipe de produto e a comunidade e o pessoal que está desenvolvendo, os desenvolvedores, é a gente que é responsável. E é por isso que é importante fazer outreaches como esse, para a gente literalmente ter esse impacto global no mundo todo. E bem, o que vamos ver hoje? Introdução do .NET, se vale a pena aprender .NET, o mercado para os desenvolvedores de .NET e como é que você pode aprender o .NET. Bem, vamos introduzir, né? Não adianta ficar falando e não tem nada. Bem, vou falar um pouquinho sobre como começou. Bem, começou um pouquinho antes de 2002, na verdade, se você tem antecessores ao .NET, mas isso aqui não é uma história, não é uma história de tipo computação. Isso aqui não é a história da computação. A gente vai focar em .NET. Então, eu vou dizer que foi introduzido em 2002 e a gente agora tem uma versão chamada Core. Como assim Core? Antigamente a gente tinha o framework, né? Só que o que aconteceu com o framework é que teve algumas práticas do framework que não eram tão unificadas. E também, inclusive, a abertura ao open source, teve várias outras coisas que aconteceram durante a época do Core. Então, em 2016 lançaram essa versão que se chama .NET Core e agora é só .NET. Não tem Core, tem mais. É só .NET. Então, foi lançado em 2016 essa nova, aspas, esse tipo de paradigma, esse 2016. E todo ano lança um. Tanto que esse ano, na verdade, ano passado já, né? Mas ano passado foi lançado o 9. E sim, isso implica que, muito possivelmente, a não ser que a equipe da Microsoft mude de ideia, porque eles vão mudar de ideia, a gente tem o .NET 10. Olha aí, ó, acabei de vazar uma coisa. O .NET 10, gente. Uau, que choque. O maior vazamento já feito no planeta Terra. Então, para vocês verem, a gente então eles lançam todo ano. Todo ano. E o foco é sempre features, claro, mas em consertar bugs e melhorar performance. Então, sempre tem uma coisa, alguma performance para ser tirada, sempre tem uma coisa a mais para ser aprendida, é bastante coisa até. Bem, a nossa NetConf, esse evento que está tendo aqui agora, teve base, basicamente. Não teve base, foi inspirado basicamente na .NET Conf que ocorreu globalmente, que aconteceu entre 12 e 14 de novembro de 24. Inclusive, é por isso que vocês leram 24. Está tendo outros eventos agora em 25, que está com o nome 24. É 24 porque o evento original aconteceu em 24, né? Mas os eventos locais estão acontecendo 24, 25. E por que eu quero falar isso? Eu quero mostrar para vocês o tanto de coisa que se dá para fazer com o .NET. O .NET, gente, ele é muito versátil. Porque, por exemplo, ele pode ser utilizado para milhões de coisas. E eu vou falar essas milhões de coisas agora. Tem essa subparte que se chama ASP. ASP é web. Então, basicamente, você vê ASP, lembre web.
Por exemplo, outra coisa aqui que já se melhorou aqui, por exemplo, Optimize Web Static, tá entendendo? Isso aqui são só as melhoras que ocorreu do 8 pro 9, pra vocês terem noção. Blazor, True Setting Linux, 25% mais rápido no Blazor, no startup. SignalAR, calma, vocês não precisam ver de tudo isso. Isso daqui é só mostrando tanto melhores que ocorrem de uma versão a outra. Isso daqui é o ASP.NET Web, e eu vou falar de web, inclusive, um pouquinho mais tarde, para ver quão interessante é. Tem também o .NET Aspire. O .NET Aspire é basicamente a nossa dashboard. Eu até falo que é muito mais do que só dashboard, mas é basicamente uma nova arquiteturação de uma maneira que a gente testa, dá deploy, constrói aplicativos de maneira rápida, eficiente e rápida, do seu computador para a nuvem ou qualquer outra coisa que você quer. Tem basicamente o loop de interligação entre vários componentes dela, as integrações super rápidas, o debug é infinitamente interessante, porque dá para você ver em real time o que está acontecendo com todos os processos. O deployment é super rápido e, como eu disse, a famosa dashboard, que tem muita coisa. Tem muita coisa, obviamente, né? Não podia ser Microsoft sem falar de AI, né? A gente está definindo esse ponto que é impossível de fugir de AI. Então, o que é que acontece? Se você olha aqui o tanto dessas coisas, nós temos aqui Semantic Kernel, Azure OpenAI, Azure AI Search, Interference, OpenAI, né? Tem aqui também as coisas do GitHub Models. Obviamente que a gente pode falar de Quadrant, Telerik, etc., mas não vamos falar de Smart Components, porque senão vou ficar uma hora na apresentação só falando de Smart Components e Llama Parser, etc. Mas, olha que interessante. A gente aqui já tem vários componentes do ecossistema Microsoft. Para quem não conhece, Semantic Kernel é uma ferramenta open source que nós temos aí, por exemplo, para interligar plugins a suas soluções IA. Aí várias coisas do Azure, não vou nem falar. OpenAI, tá bom, não vou falar. GitHub Models, inclusive, uma coisa muito sobre GitHub Models é o seguinte. O GH Models, você consegue usar de graça, do 0800. Então, tem coisa que pode usar inferências de graça, free, chama pelo GitHub e você tem. Precisa ter acesso, claro, mas, cara, é muito legal. Você pode ter inferência rápida pelo GitHub rodando o modelo. Isso é bem bacana. Aí, algumas soluções do Quadrant. Quadrant, para quem não sabe, é basicamente uma maneira de abstrair a vetorização de alguns componentes no seu computador local. Não precisa saber o que é isso, gente, relaxem. Mas estou falando que olha o tanto de coisa que nós temos. Como é que eu vou dizer? É uma infraestrutura e um ecossistema extremamente robusto para a inteligência artificial. Tanto que é uma coisa que a gente usa lá dentro bastante. É .NET, sim, para inteligência artificial. Maui, para quem não sabe o que é Maui, inclusive, vocês lembram de... Quem lembra de Xamarin aqui no chat? Xamarin, Xamarin, eu não sei se o pessoal sabe o que é. Basicamente é o seguinte, sabe Reactive Native? Nós temos a versão do Reactive Native do React Native pro .NET, que é o Maui. Não, é basicamente o seguinte, o Maui é a nossa interpretação de UI multiplataforma. Aqui a gente chama de... Então, por exemplo, o Maui, ele suporta Android 35, iOS 18, Asset Pack, ele ativa, as janelas são realmente bem, a gente chama até de janelas interligadas. Tem multitarget, tipo a iOS, que é informalmente muito difícil de fazer, os target iOS. Xcode, input, aceita vários teclados de input, native embedding, sabe? É incrível. O Maui, ele tem muitas dessas coisas que você pode fazer. E também tem o .NET pro Windows, né? Assim pro Windows. .NET, gente, inicialmente foi feito como uma plataforma para Windows. Então você podia só pegar, fazer aplicações para Windows, como qualquer... Lembra quando se faziam muitas aplicações para Windows e não para web? Pois é, mas aí ele continua suportando, porque, né, continua tendo aplicações que você precisa dar double click e rodar, né? Então não tem como você realmente precisa disso. Então, por causa disso, ainda se tem performance, acessibilidade, as novidades de interação com o sistema operacional, tooling melhor, produtividade melhor, além das atualizações para o Informes, para o WPF, para o UI. Então tem, muitas dessas coisinhas. Inclusive, Fluent UI. Para quem não sabe, Fluent...
o Fluent UI, isso é muito... eu até gosto de falar que a Microsoft ela tem muitas dessas inerênciazinhas que ela não gosta de contar para as pessoas. Ela conta, mas faz que ela podia contar melhor e não conta. Que é o seguinte: Fluent é basicamente a nossa interpretação de design. Então, sabe quando você abre um programa da Microsoft e diz isso aqui é um programa da Microsoft? Então, isso tem a ver com a nossa linguagem de design, que no nosso caso é a Fluent. Então, quando você lê Fluent UI Theme, é basicamente, se você quiser fazer uma aplicação igual da Microsoft, você consegue. Com WPF agora. Então, esse tipo de coisa você tem que saber. Web 2 via NuGet também, etc. Para quem não sabe, o NuGet, ele é o nosso... quem já mexeu aqui com JavaScript, Node, principalmente NPM, Maven, para quem mexe em Java. Eu vou até perguntar, Shalom, você mexe com que linguagem? Qual a linguagem que você mais mexe? Shalom, deixa eu ver se o Shalom tá aqui. Não, tá ali, ele voltou. Qual que você usa, Shalom? Linguagem? Ok, eu estou estudando agora mais é Python. Então, é o Anaconda, é o Conda ou Pip. Tipo, Ok. basicamente, eu queria só que você digitasse em chat, só porque eu não queria ser tipo, ficasse aí no canto. Mas, cara, Ok. vou até te perguntar uma coisa, inclusive, antes de você voltar. Qual dessas 4 aqui você tem mais interesse? Dá 5, ó. Tem desenvolvimento web, tem Aspire, tem AI, tem MAUI e tem Windows. Qual que você tem mais interesse das 5? Olha, eu estou buscando muito AI porque ultimamente estou a estudar o Foundry. Estou a estudar o Foundry, então estou mais vendo AI. Azure AI Foundry. Gente, estudem isso. Isso Sim. vai ser muito útil. Ainda mais que agentes virou a palavra de 25. Agente A, agente A, agente A, agente A. A gente já tá estudando agente A também lá. Agente A, agente. Então eu sei bem o que você tá falando, meu mano. Ok. E tudo isso, como isso é tudo possível? CLR. Para quem já viu Java, sabe que o Java tem o famoso, né? O Virtual Machine deles, né? O Java Virtual Machine. Que ele é basicamente, ele tem lá, entra qualquer coisa, joga, interpreta, vai para frente, né? Tipo, basicamente isso. E a gente tem aqui no MS uma situação bem parecida. Que qualquer coisa pode rodar .NET. .NET, gente, porque a gente chama mais de framework, porque não é uma linguagem. O .NET é a infraestrutura. Por que eu estou dizendo isso? Qualquer coisa que o .NET aceita, ele vai rodar com as features. Então, por exemplo, C Sharp, Visual Basic, qualquer linguagem .NET, outra linguagem .NET, F Sharp, existe F, a gente chama de jogo da velha aqui no Brasil, né? Que é aqueles... Qual o nome correto daquilo? Eu esqueci o nome. Mas eu vou até pesquisar aqui no Google enquanto a gente... Não, desculpa. No Bing, que a gente usa aqui é Bing. Cerquilha. O F cerquilha. Então, basicamente, por causa... O F Sharp também usa. E tem muito... Se qualquer linguagem que tipo for útil e você consegue compilar para virar bytecode, ou seja, se você não sabe, C e L é basicamente uma linguagem intermediária. Então, ele vai pegar, compila, joga no bytecode, aí ele cuida para transformar direto para o código nativo. Então, você vê como funciona. Tipo, muita dessas coisinhas são coisas que você vai aprendendo. Então, isso é muito legal, porque todas as features aqui que eu mostrei para vocês estão disponíveis a vocês. Estão disponíveis só com a infraestrutura. Daqui é vocês implementando o que precisa ser implementado. Isso é sensacional. Isso é uma coisa, eu acho incrível. E bem, como eu sempre gosto de falar, .NET ama open source. Se vocês não sabem, o .NET ele é open source, você pode entrar lá no site. Inclusive, eu tenho várias abinhas que eu tô notando que são 4h20, então eu vou ter que correr. E obviamente que não abre, eu vou ter que recompartilhar minha tela, porque eu tenho que mostrar minha tela toda. Então eu vou aqui parar minha tela, eu vou aqui compartilhar minha tela toda, porque o idiota não se preparou para isso. Pronto.
Maravilha. Então, gente, esse daqui é o .NET Foundation. É basicamente a maneira que você consegue contribuir para o .NET, assim, de maneira sensacional. Você pode ver, tem né, o pessoal que dá para dar aqui sponsor, você pode virar um membro, você pode aqui clicar na comunidade, você pode aprender também. A gente já vai falar sobre aprender. Deixa eu dar um hide aqui. E beleza. Agora que você sabe tudo isso, vale a pena aprender .NET? Porque, tipo, que oportunidades eu posso ter aprendendo .NET? Bem, tem muitas. Uma coisa muito interessante do .NET é que vocês viram que eu falei de umas 4, 5 coisas diferentes. .NET é a linguagem, não é a linguagem, mas tipo, é o framework, é a infraestrutura mais flexível que você pode aprender. Porque vale para tudo. Desenvolve aplicativo, desenvolve website, desenvolve jogo, desenvolve aplicação de computador, faz tudo. .NET, e não é que faz tudo improvisado, não. Tem suporte nativo. Não tem há pouquíssimas linguagens ou conceitos agora assim que conseguem ter suporte nativo. Só .NET faz. Obviamente que, né, pode dizer, Java faz. Assim, Java faz bem também, mas a Microsoft tem esse suporte nativo e ativo em tudo isso que vocês estão vendo. Então, tudo isso que vocês estão vendo tem alguma equipe ou umas 3, 4 pessoas que já cuidam disso realmente. Então, tem oportunidade de carreira aqui que você pode aprender e que eu digo que vale sim a pena do .NET. Inclusive, eu tô na vaga que eu tô porque eu aprendi a usar .NET, né? E eu vou falar, inclusive, como eu entrei no mercado de trabalho por causa do .NET. Eu falo em breve. Então, tem oportunidade de carreira. Aqui é desenvolvimento web, jogo, desktop. Vamos falar aqui de web. Gente, tantas empresas no mundo usam ASP.NET. A ASP.NET, ele é usado desde, tipo, legadão, tipo, ASP.NET antigaço, até a, tipo, novo. Tem muita gente que ainda usa o ASP.NET, até porque o ASP.NET ele tem suas soluções boas. E, inclusive, tem coisas como Blazor. Para quem não conhece o Blazor é uma coisa magnífica, que é basicamente a maneira que você pode formatar, né, o seu web sítio, né, o seu website. E ele funciona lindo, tem componentes maravilhosos, fica sensacional. .NET com gaming. Como assim gaming? Quem conhece Unity, levanta a mão. Tipo, digita E ou alguma coisa assim. Cara, o que é que usa? Adivinha o que é que usa? Unity usa Net. Se você quiser ir para Unreal, aprenda C++. Mas você tem duas opções de game. Ou você é bom em .NET, ou você é bom em C++. Eu diria que é mais fácil ser bom em .NET do que em C++. Mas, se você quiser, você tem que aprender os dois. E .NET e gaming é tudo. E olha, nem quis falar da Microsoft Xbox, né? Eu acho que eu não preciso falar sobre isso. Para isso, para mobile, para PC, para VR, .NET. .NET é a solução líder em você desenvolver jogos e fazer jogos com. Tem também Godot. Esqueci de Godot, que é uma solução open source também, que é muito boa e casa muito bem com os slides anteriores também. .NET ama aplicações. Basicamente, você pode desenvolver para Mac, para Windows, para Linux. Hoje em dia, né? Antigamente você não escutaria isso, né? Mas Mac, Windows, Linux, você desenvolve para Android, você desenvolve para iOS. Tudo isso, o .NET ele consegue encapsular tudo que você precisa para rodar onde você quiser as suas aplicações com o .NET. E é incrível a capacidade que ele tem de tanta coisa que você pode fazer com o .NET. E olha, vocês notam que é uma framework infinitas oportunidades. Vocês podem aprender muito com o .NET e o que vocês podem ver mais. Várias companhias da Fortune 500 usam o .NET e que você pode usar seu conhecimento em fazer um site, para fazer uma aplicação, para fazer um jogo, para fazer um aplicativo de celular, para você fazer uma aplicação desktop. Pouquíssimas coisas te dão essa oportunidade. E o .NET dá. O .NET ele ainda fica cada vez mais rápido a cada versão. Então, gente, eu diria que é uma coisa excepcional para se aprender, porque várias empresas estão atrás de desenvolvedores .NET. Todo aprendizado .NET é intercambiável, ou seja, você pode ficar trocando e aprendendo cada vez mais. E você pode ter certeza que uma coisa que você aprendeu no .NET um tempo atrás vai ser útil depois.
Então, é uma das coisas mais sensacionais que tem no .NET, é essa. É o tanto de oportunidades e, tipo, tanto de presa que usa. Você vai ficar chocado em descobrir. Como é que a gente pode aprender mais .NET, então, né, Pablo? Bem, Microsoft, .NET Foundation e a comunidade oferecem várias maneiras de vocês aprenderem sobre .NET. Então, o Free Code Camp, que é de graça, tá? Que é basicamente uma maneira de vocês poderem aprender de graça a programar. Tem um certificado conosco de graça, só .NET. Então, vocês podem aprender muito sobre programação C Sharp. E do C Sharp irem para o .NET, vocês podem ir o que vocês quiserem. É bem legal, eu recomendo muito. Eu vou deixar o QR Code aqui aberto um pouquinho, mas já vou voltar aqui para deixar nesse aqui. Outra maneira é o Microsoft Learn. O Learn, ele é basicamente a nossa documentação viva, onde a gente sempre deixa coisa lá para vocês verem e aprenderem conosco. Então tem muitas dessas coisas que sempre tem no Learn e eu sempre gosto de deixar o QR Code aqui do Learn também. Pessoal, eu vou aqui abrir dúvidas e vou deixar aqui no Free Code Camp. Eu quero saber se há dúvidas sobre alguma coisa que eu falei. Eu ia mostrar muito mais links, né? Eu acho que vocês viram aqui nas minhas abas aqui eu tenho aqui, ó, um case aqui do Stack Overflow. Eu tenho aqui a mostrar aqui um pouquinho da certificação, das coisinhas, ó, aqui meu .NET, meu tutorial do Unity. Mas vou deixar aqui no QR Code. Vou perguntar se tem dúvidas. Pablo, temos aqui uma. O Baldino Fernando diz: é muito bom ver o crescimento exponencial do .NET. Uma coisa que eu não gostava era não poder usar o C Sharp para outros sistemas operacionais. Para o homem do Linux. para desenvolver para Linux. Uau, linguagem. Para desenvolver para Linux, continua a ser o C Sharp ou tem uma outra linguagem? Olha, para Linux, meu amigo, eu gosto. O .NET agora está bem mais robusto. Realmente tinha-se problemas graves. Eu não vou aqui. Não é porque eu trabalho para a Microsoft que eu não vou contar em verdades para você, tá? Realmente para Linux era bastante problemático desenvolver com o .NET C Sharp. Melhorou muito. Mas eu digo, se não estiver lhe satisfazendo, vai para o Java. O Java tem solução extremamente robusta para Linux e é uma coisa que você pode dar uma olhada também. Mas te garanto que já melhorou bastante e dá uma outra chance. Dá uma outra chance para esse pobre do .NET se provar bom para Linux. E se não for bom, hey, vai para o Java, tem soluções incríveis lá. Ou para o C++, C++ tem também soluções excepcionais para o Linux também. Obviamente que é mais baixo nível, mas é isso daí, meu amigo. Né? Trade-off, não tem jeito. É fácil de compilar. Mostra uma aplicação simples. Olha, eu não ironicamente demonstraria. O problema é que vai demorar 2 minutos para compilar. Já tem aqui 1 minuto para fazer. Deixa eu abrir o Visual Studio. Apesar que, professor, vou lhe atrasar muito, não vou não? Por mim, tranquilo. Vão descontar nos meus minutos. Não há problema. Tá bom, vamos lá. Vou abrir aqui o Visual Studio. Não posso vazar a informação da empresa só. Não vazando informação da... Ah, sério que você não tá logado, meu filho? Pelo amor de Deus. Só sabe, é isso mesmo. Me desloga... Dá para anotar que eu acabei de atualizar o Visual Studio? Dá para anotar. Que ele mostra quando atualiza. By the way, te deslogamos. Super fun. There we go. Não tem nada para vazar. Olha que legal, gente. Uma coisa muito legal do Visual Studio é que você pode criar um novo projeto. Então, daqui, você tem vários templates. Então, aqui ele vai carregar os 4 bilhões de templates, né? Essa diz. Por quê? Porque eu vou dar um spoiler para vocês. Acabei de renovar esse computador há pouco tempo, então ele está baixando agora os templates. There we go. E daqui tem template para Maui, projeto de Maui, etc. Mas vamos pegar aqui uma coisa super mega power simples aqui. Então aqui, você pode selecionar aqui vários projetinhos, né? Aqui tem os projetos web.
E vamos, sei lá, vamos para a aplicação Blazor aqui, que eu falei bem do Blazor, né? Então vamos criar aqui. Vamos criar aqui .NET 9. Maravilha. Então, eu estou criando aqui uma aplicação web para vocês de maneira hiper rápida. Claro que, né? É um projeto default. Ele aqui vai criar no famoso Visual Studio e carregue meu filho, porque você tem 2 minutos para fazer isso. Se for dar um desconto, esse computador é o notebook, ele tá rodando na bateria, tá, gente? Porque 30 minutos, né? Não preciso botar. PC do trabalho. Abriu aqui meu Visual Studio. Maravilha. Vamos lá. Dar um restore no CSProj. E eu vou mostrar aqui, inclusive, para vocês isso aqui, que é legal. Então, como é que o Blazor funciona? Esse aqui é o ASP.NET, para quem não conhece, tipo, é um pouquinho de ASP.NET, um pouquinho de Blazor. Então, basicamente, a gente tem aqui um builder, que isso aqui, eu tenho um container. Então, toda a minha aplicação web, eu tenho algum tipo de container. Então, esse aqui é um Ad Builder, eu tenho isso daqui. E daqui, eu boto componentes. Então, imagina como se fosse, tipo, uma caixona. Eu tenho uma caixona e eu vou jogando coisas da minha caixona. Então, por exemplo, vou jogar uma caixinha, vou jogar outra caixinha. Você fica jogando caixinhas. Então, nesse caso, tá jogando aqui esses serviços que são esses Razor Components. Se você olhar aqui, ó, eu tenho uma pasta. Nossa, esse visual está muito pequeno para vocês, né? Eu tenho aqui, eu vou ler, Components, o nome disso aqui. Deixa eu dar um zoom nisso aqui também, né? Pronto. Então, ó, eu tenho aqui uma parte chamada Components aqui dentro. E aqui vocês podem ver que eu tenho tudo, ó. Aqui eu tenho meu App Razor, eu tenho minhas rotas, eu tenho tudo que eu preciso. Então, o meu layout, ó, para ver como ele se organiza. Eu tenho também um meu menu de navegação. Vamos aqui dar o build. Então, daqui eu vou buildar o meu programa Super Mega Power Simples. Aqui, beleza. Ele deu um skip no Analyzer. Sim, eu confio no SSL. Sim, eu confio no Visual Studio. Sim, confio. Eu confio no Visual Studio. Lembre-se de confiar, crianças, no seu Visual Studio. Senão ele vai perguntar, você confia no Visual Studio? Sim, eu confio no SSL do Visual Studio. Então, beleza. Aqui vamos rodar. E se vocês verem... Ai, meu Deus, minha conexão não é privada. Eu sei que não. Attackers localhost. Eu sei que não. Refresh. Eu tenho que cuidar desse de SSL, né? Tudo que eu precisava é você me dar um erro de SSL na minha cara. Então vamos dar uma olhada porque isso não é de SSL. Eu amo quando isso acontece. Será que eu sou jogado de TP aqui? Deixa eu desabilitar uma pequena coisinha aqui. Secure localhost. Eu amo quando esse tipo de coisa acontece, tipo, ao vivo, assim, só pra, tipo, opa, espera um pouquinho. Será que é porque ele tá literalmente chorando quando eu faço alguma coisa SSL? Deixa eu só rodar de novo. Em Before é só isso mesmo. Mas se não for, eu vou ver isso aqui depois. Yep. Alguma coisa. Então o que é que tá acontecendo? Tá rodando. O problema é que o meu Edge tá bloqueando. Sim, eu uso o Microsoft Edge, me processe. O Edge ele tá bloqueando, dizendo que, ó, você não quero que você rode do localhost, né? Aí tá chamando que o localhost tá dizendo basicamente, Vano, você tem que bloquear. O problema é que eu tenho que ativar alguma flag aqui do Microsoft Edge, eu não lembro qual é a flag. Tem uma flag que permite eu rodar do localhost inseguramente. Mas é aquilo, eu tenho que dar uma olhada, tem não sei o que, então vai ser um pouquinho mais chato do que eu não. Pô, cara, só que eu queria mostrar para vocês o negócio. Vou fazer o seguinte, Shalom, me bota no background, bota o professor, boa. Aí eu volto depois. Boa. Vou lá. Mas vou voltar aí, gente. Boa.
Grande Romário, muito boa noite. Não sei se estás aí, consegue nos ouvir? Boa noite, conseguem ouvir? Boa, boa. 100%. Pessoal, estamos aqui já no segundo painel com o Romário Mezenguel. Ele vai poder se apresentar. Eu, de antemão, simplesmente lhe agradecer. Eu acredito que deve ser uma das muitas tantas lives que nós já fizemos juntos e estás aí presente e isso é muito importante. Muito obrigado desde já. E sinta-se à vontade, mano. Obrigado. Deixa eu lá partilhar a tela. Consegue ver a tela partilhada? Ainda não, ainda não. Agora foi. Ok. Bom, sou Romário da Silva, engenheiro de software, professor, há um tempinho já, e fui convidado pelo Shalom, mais uma vez, para falar sobre o Agile no .NET Development, ou seja, desenvolvimento.NET utilizando metodologias ágeis. O que é que nós teremos para hoje? Nós temos uma agenda, vamos ver primeiramente o que é o Mindset Ágil e vamos ver um pouquinho do Scrum Framework, que é o framework que eu estou mais familiarizado com ele. Depois vamos fazer uma pequena demonstração e no final umas breves considerações. Bom, quando se fala de Mindset Ágil, nós devemos retroceder, devemos voltar um pouco no tempo para entender o porquê que nasceu esse conceito de agilidade. Logo no final da época dos anos 90, houve o cenário que foi considerado a crise do software. Essa crise do software que deixou muitos problemas, nesse caso com o desenvolvimento de software. Muitos profissionais da época que já trabalhavam com desenvolvimento, então decidiram juntar-se para criar então algo que é uma espécie de guia, nesse caso o Manifesto Ágil, em 2001. Esse manifesto pode ser facilmente consultado a partir desse link aqui, que é do Manifesto Ágil. Ele tem aí valores e tem também alguns pilares. De modo geral, esse documento ele apresenta um conjunto de boas práticas. Essas boas práticas que facilitam o desenvolvimento de software. Na realidade, o ágil vem para cobrir ou para tapar algumas lacunas que eram deixadas pela metodologia Waterfall, que era a metodologia tradicional de desenvolvimento de software. Temos aqui alguns métodos ou metodologias muito utilizadas: o Scrum, o Kanban, o XP, Scrumban, que é uma combinação do Scrum e o Kanban, e o SAFe. Mas nós vamos focar apenas no Scrum. Mindset ágil. Nós estamos a ver aqui os 4 valores, que são praticamente os pilares do pensamento ágil. Nós temos, conseguem ver aqui o que está à esquerda, que está com essa cor, acho que é rosa, e o que está à direita. O que é que eles disseram? Apesar de valorizarmos os itens à direita, nós nos preocupamos mais com aquilo que são os itens à esquerda. Ou seja, em vez de nós nos preocuparmos muito com os processos e as ferramentas, devemos nos preocupar mais com as pessoas que estão dentro desse processo e as interações entre elas. Software funcional mais do que documentação abrangente. Não significa que a documentação não é importante. A documentação é importante, mas de que adianta ter uma super documentação e um software semi-funcional. Então, eles focam naquilo que entrega valor. E o que entrega valor ao cliente, nesse caso, é um produto funcional, nesse caso. Colaboração com o cliente, mais do que negociação contratual. Nas metodologias anteriores ou mais tradicionais, o que acontecia?
normalmente havia pouca interação entre a equipa de desenvolvimento e o cliente nesse caso. Estamos aí, fixamos o contrato, depois de fixarmos os contratos, cada um vai no seu caminho, começamos a fazer o desenvolvimento e depois, quer dizer, a interação com o cliente era muito, muito, muito pouco frequente. Então, esse é um dos 4 pilares que suportam o mindset ágil, quer dizer, deve ter uma colaboração muito mais frequente com o cliente. Isso também evita aquela questão de que você desenvolve algo sem ter esse feedback do cliente, se está de acordo ou não, e depois chega no final ele te diz, aqui não tá conforme deveria ser, eu gostaria que fosse assim, porque normalmente o cliente nunca sabe o que quer. Ele só dá conta daquilo que ele quer quando você lhe entrega o produto final nesse caso. E por último, temos responder à mudança mais do que seguir um plano. Ou seja, um dos conceitos e também muito priorizado na agilidade é exatamente a adaptação. Adaptação. Existem imprevistos. Ou seja, nós podemos ter um plano definido, mas durante o desenvolvimento podem surgir mudanças de requisitos. Essas mudanças de requisitos, se você não tiver capacitado para se adaptar a essas mudanças de requisitos, então terás muito problema. Daí que responder à mudança, adaptar-se às mudanças é muito mais importante do que seguir um plano já bem traçado. Ou seja, mudou-se o requisito, mas você quer seguir sempre o plano. Não é por aí. Então, esses são alguns dos pilares do mindset ágil, que também podem ser consultados aqui neste site, Agile Manifesto. Bom, são muitas metodologias, existem muitos métodos para nós desenvolver quando falamos de Agile, mas eu trouxe aqui o Scrum Framework. Esse é o seu workflow, de uma forma muito, muito, muito resumida. De modo geral, nós começamos por ter aqui o Product Backlog. Product Backlog é como se fossem as listas de funcionalidades, ou seja, os requisitos funcionais. Essas listas de funcionalidades são escritas pelo dono do produto. Este bonequinho aqui que está de cor verde. São escritas pelo dono do produto e são feitas em prioridades. Depois de se fazer essa lista de requisitos, o que se faz é um planejamento de uma sprint. Sprint é como se fosse um tempo limite ou um tempo estipulado para se desenvolver um conjunto de tarefas. Então, antes de nós começarmos a desenvolver esses conjuntos de tarefa, nós precisamos de planejar. Aqui no produto backlog, simplesmente coloca-se todos os requisitos funcionais, nesse caso. E depois, de acordo com as prioridades, de acordo com a equipa, de acordo com a complexidade, é feito o planejamento. Deixa eu colocar aqui um ponteiro. É feito um planejamento dessa sprint. E normalmente essa sprint pode ter a duração de 1 mês, 2 semanas, 4 semanas. E aqui, depois de se fazer o planejamento da sprint, aqui se faz o Sprint Backlog. O que é o Sprint Backlog? No Sprint Backlog, nós utilizamos uma espécie de... Tem aí uma filosofia Kanban, que é onde você define por cada requisito, normalmente por cada requisito, tem sempre tarefas a serem implementadas. Então, por cada requisito, implementa-se as tarefas ou define-se as tarefas e depois se segue a sequência do desenvolvimento dessas tarefas. Isso tudo é feito aqui pelo Scrum Team ou Scrum Team. Temos a equipa de desenvolvimento, esses que estão em vermelho. Na equipa de desenvolvimento podemos ter tudo o que vocês conhecem sobre desenvolvimento, ou seja, podemos ter um programador, um analista, o homem dos testes, o homem da base de dados e assim sucessivamente. Isso depende muito de cada equipa. E temos o Scrum Master. Scrum Master é o homem que
se encaminha de... Ele que verifica, é como se fosse um inspetor, verifica se todos estão a trabalhar de acordo com os padrões estabelecidos pelo Framework Scrum, que é esse senhor aqui de azul. Em cada sprint, nesse caso, para cada sprint definida, tem uma lista de produtos que são desenvolvidos ou uma lista de tarefas que são executadas. E a cada sprint existe uma reunião diária. Por exemplo, temos na primeira sprint, que pode fazer 2 semanas, nós vamos ter uma reunião diária. Essa reunião diária normalmente é de 15 minutos, e é uma reunião muito rápida, onde cada elemento apresenta de forma resumida quais foram faça uma autoavaliação daquilo que se trabalhou nos dias anteriores. Dessa forma, consegue-se ver o que está a correr mal para poder se melhorar. Então, essa reunião diária, normalmente aconselha-se que seja feita no mesmo local, exatamente isso para criar o costume ou a cultura organizacional. É feita normalmente no mesmo local e nas mesmas horas, isso para criar exatamente a cultura. Depois da execução da sprint, nós temos aquilo que chamamos de incremento. O incremento é basicamente uma parte do todo, ou seja, uma das grandes diferenças da metodologia ágil e da tradicional é que a metodologia ágil ela apresenta o produto por incrementos, apresenta por metades. Suponhamos que você estás a desenvolver um sistema de gestão de vendas. Em vez de você apresentar de uma só vez todo o produto feito, você pode apresentar metades. Por exemplo, se na primeira sprint estamos a trabalhar apenas com um formulário de vendas, aqui no incremento é apresentado o formulário de venda feito e é feita uma revisão. Essa revisão serve para aprovar se os requisitos definidos e os critérios cumprem com aquilo que foi estabelecido ou não. Se cumprem, então esse produto é aprovado e depois faz-se uma retrospectiva. Essa retrospectiva da sprint é para fazer exatamente verificar aquilo que pode ser melhorado no caso de um incremento não aprovado. Verificar aquilo que pode ser melhorado, porque se esse incremento não for aprovado, ele volta aqui no planejamento para a próxima sprint, nesse caso. E o ciclo continua. Fora a sprint, a retrospectiva da sprint, temos também uma espécie de refinamento do backlog do produto. E isso acontece normalmente quando nós conseguimos aprovar ou entregar um valor ao cliente. Aqui neste outro slide, o que é que nós temos? É praticamente uma exemplificação de como é que esse fluxo todo funciona. Nós temos aqui o dono do produto, ele aqui um pouco pensativo, escrevendo quais são os itens, nesse caso, que podemos chamar de histórias de usuário ou requisitos funcionais. E esses requisitos são empilhados, conforme podem ver, tendo aqueles com maior prioridade na parte de cima e os com menor prioridade na parte de baixo. No terceiro passo é feito o planejamento da sprint. Se observarem bem este quadro, vão notar que tem aí que são aqueles pequenos cartões onde são especificados como é que serão desenvolvidas essas tarefas nesse caso. Normalmente o planejamento e o sprint backlog estão sempre ligados, e conforme eu havia dito, está a ver esse quadro aqui. Esse quadro representa praticamente um quadro Kanban, onde você tem a fila das tarefas a serem feitas, a fila das tarefas que estão a ser realizadas e, por fim, aquelas que já foram concluídas. Depois disso, passamos para aqui e temos a reunião diária,
com o Scrum Master e o time. Temos aqui a reunião diária, onde ele consegue fazer a inspeção e adaptar. A adaptação é aquilo que eu falei anteriormente. Normalmente os requisitos tendem sempre a mudar, fora que pode haver sempre um imprevisto durante o desenvolvimento. E aqui nós temos a execução da sprint. Normalmente essa reunião é feita em conjunto durante a execução de uma sprint, que vai de 2 a 4 semanas. Depois disso, nós temos aqui o nosso incremento, que é o produto, que passa por uma revisão, caso aprovado, beleza, ele praticamente sai daquela lista de coisas a serem feitas, passa para um outro quadro que já foi feito. Caso não for aprovado, passa por um refinamento e volta no mesmo processo de desenvolvimento. Bom, para o desenvolvimento ágil, o .NET ou .NET, ele suporta desde o princípio do desenvolvimento até exatamente o final. Nós podemos utilizar várias ferramentas para isso, mas para o caso concreto, eu vou usar, ou vamos fazer uma pequena demonstração utilizando o Azure. Nesse caso, deixa eu só partilhar aqui. Vamos usar o Azure para então fazer uma demonstração como é que seria o desenvolvimento usando o Scrum. Shalom, confirma só se consegue ver essa tela. Sim, conseguimos ver, sim. Ok, obrigado. Então, nós temos aqui, deixa eu iniciar aqui, deixa eu sair. Pronto, então, nós aqui no Azure DevOps, eu disse que vamos usar essa, mas poderíamos usar o GitHub, poderíamos usar o Jira, poderíamos usar o Trello, são N ferramentas para tal. Mas como estamos a falar de ferramentas Microsoft, então melhor trabalhar com ferramentas Microsoft. O primeiro passo é criar um projeto aqui. Ao criar o projeto, defines um nome. Depois de definir o nome, a descrição, o que esse projeto fará. E tem aqui um elemento importante, que é exatamente o tipo de processo que você vai utilizar. Como vamos usar o Scrum, eu escolho diretamente o Scrum. Se vais usar, por exemplo, uma outra metodologia ágil que não seja o Scrum, podes escolher essa primeira opção, que é Agile. Ou se vais usar CMMI ou básico, tanto faz. Mas seleciona o Scrum e dá em criar. Como eu já criei o projeto, eu vou simplesmente entrar aqui. Temos aqui o nome do projeto dado. Temos a breve descrição, que é a visão geral do projeto. O que esse projeto fará. Que é uma aplicação para gerenciamento de tarefas de usuário. Isso, acredito que todo mundo fica muito mais fácil de abstrair o conhecimento, porque é algo que praticamente todos nós usamos. Usamos isso naquela aplicação Lembretes, tem uma acho que é Google To Do, tem várias. É como se fosse uma lista de tarefas, onde você pode gerenciar, introduzir tarefas a serem feitas, atualizar os dados, eliminar, marcar tarefa como cumprida e assim sucessivamente. Muito boa planificação. Bom, aqui nós temos alguns elementos. Vamos nos focar aqui no Boards. Aqui no Boards, vamos fazer sempre um contraste com aquilo que é o fluxo de desenvolvimento do Scrum. Nós temos o Backlog. Aqui no Backlogs é onde nós conseguimos introduzir aquilo que são os requisitos funcionais. Por exemplo, nós já temos aqui 2, que é o adicionar tarefas e editar tarefas. Aqui no canto direito, nós conseguimos ver a sprint. Isso está definido para a sprint 1. E conseguimos ver aqui também a data. Mas eu vou adicionar uma nova tarefa, nesse caso para a sprint 2. Esta nova tarefa vai ser, temos aí adicionar, pronto, vamos meter aqui, excluir uma tarefa.
Adicionamos aqui na segunda sprint. Ao clicar nessa tarefa, temos alguns elementos que nós podemos trabalhar com ele aqui. Temos a descrição da tarefa, que você pode descrever como se fosse uma história de usuário, como um usuário gostaria de excluir tarefas colocadas por engano. Por exemplo, é critério de aceitação. O critério de aceitação são exatamente os elementos que permitem estabelecer se esta tarefa cumpre com todos os requisitos ou não. Por exemplo, o que esta tarefa pode ter como critério de aceitação? Nós, por exemplo, podemos meter deve ser capaz de excluir um critério, deve ter, por exemplo, um botão para excluir. Quer dizer, você aqui pode adicionar vários critérios, desde a lógica de programação ou a lógica de implementação, como o formulário. Alguns itens que devem constar no formulário, então podes colocar aqui também como critérios de aceitação. Quando o produto passar na fase de revisão, então vai se testar todos esses critérios para verificar se realmente todos estão em conformidade ou não. Se um desses critérios, por exemplo, não estiver em conformidade, o incremento não é aprovado e ele volta para a planificação da sprint, para ser novamente refinado e posteriormente apresentado. Aqui temos a prioridade está 2, podemos colocar 1, é aquele nível que eu disse. O business, aqui é o esforço. Aqui o esforço é como se fosse uma medição para ver a complexidade da tarefa, pode ser em horas ou simplesmente em pontos, e o valor do negócio é exatamente quanto é que esta tarefa pode entregar valor para o negócio, ou seja, o quão importante é esta tarefa para essa aplicação em questão. Nós podemos ter, por exemplo, um nível de esforço muito alto, vou colocar aqui um 8, um nível alto, e, por exemplo, o valor ou a importância desta tarefa ser muito baixa, 3. Isso ajuda a estabelecer as prioridades, porque quando está se definir, por exemplo, a prioridade nas tarefas, você verifica que essa tarefa é muito complexa e não é tão importante assim para esse aplicativo. Então, você pode colocar uma tarefa que pode apresentar menos esforço e mais importância para o aplicativo, ou mais esforço e também mais importância para o aplicativo. Aqui podemos salvar. Depois de salvar, nós introduzimos isso na segunda sprint. Deixa só verificar o prazo da primeira sprint. Aqui nós temos o... Pronto. Sprint 1. Estamos a ver aqui alguns elementos que eu já havia colocado. Eu disse que no Product Backlog colocamos os requisitos, que são esses aqui, que aparecem aqui de lado, que são os itens de trabalho. E dentro de cada item de trabalho, nós colocamos as tarefas. Para você implementar essa funcionalidade, você tem que ter uma interface, tens que implementar uma lógica e tens que implementar claramente testes, porque um dos princípios... Um dos elementos muito valorizados pela metodologia ágil é exatamente o desenvolvimento orientado a testes, diferente da Waterfall. Isso evita o que se chama Scrumfall, que é começar a desenvolver e aplicar os testes só depois. Então, no momento em que está a ser desenvolvido cada funcionalidade, devem ser aplicados exatamente os testes. Eu vou colocar essa
atividade como feita ou concluída. Notem que temos apenas mais 3 dias de trabalho para terminar com essa sprint. Aqui não tem nenhuma tarefa, vamos colocar só uma tarefa rapidazinha, só para simular. Pronto. E podemos colocar também esta tarefa até aqui. Visto que todas as tarefas dessas funcionalidades estão concluídas, essa sprint pode ser dada como concluída. Uma vez concluída, passamos para aquele processo de apresentar as funcionalidades, assim sucessivamente, vão ser aprovadas e tudo mais. E quando tudo estiver ok, nós vamos diretamente para a segunda sprint. E assim sucessivamente até o final do trabalho, nesse caso. Aqui na overview, no sumário, nós conseguimos ver aqui quatro itens de trabalho completados dos 7 que foram criados, ou seja, temos ainda três itens que não foram completados. Aqui no dashboard, nós também podemos colocar alguns itens, isso é configurável, podemos editar aqui, quer dizer, podemos colocar alguns itens, os gráficos bar down, bar up, alguns elementos que vamos precisar. Aqui conseguimos ver todas as tarefas que foram associadas ao usuário Romário, nesse caso, que são 2, que são essas aqui, adicionar tarefas e editar tarefas. A outra tarefa não foi adicionada para mim. Se fosse adicionada para mim, claro que viria aqui. Uma outra coisa que podemos ver aqui, exatamente esta parte do board. Depois de nós concluir isso, tem esse elemento, isso também funciona mais ou menos como um quadro Kanban. Deixa eu colocar este computador na carga antes que não desligue. Temos aqui o quadro Kanban, onde nós conseguimos colocar os itens que foram aprovados, por exemplo, adicionar atividades de testes. Caso tudo esteja ok, então nós colocamos aqui no aprovado. Uma vez que ele é aprovado, nós podemos fazer o commit, quer dizer, lá a aplicação a ser desenvolvida, podemos fazer um commit dessa funcionalidade, que é adicionar tarefas. Depois disto, podemos passar até aqui no done. Em resumo, ele funciona mais ou menos assim. Quando falamos de metodologia ágil, temos exatamente esses elementos a ter em conta. Deixa-me só voltar voltar aqui na apresentação. Ok. Nós temos exatamente esses elementos aqui e conseguimos ver de uma forma muito resumida. É muito extenso, é muito grande, são muitos elementos a ter em conta. Temos que ver a questão da distribuição de atividade em cada membro. A colaboração em si conseguimos ver um pouquinho, mas explicar isso tudo nesse curto espaço de tempo é impossível. Então, de modo geral, é isso. Como considerações finais, nós temos aqui, muitas das vezes nós pensamos que temos uma ferramenta e logo essa ferramenta vai solucionar todos os nossos problemas. Não é bem assim. Apesar da existência de metodologias ágeis, não significa que outras metodologias não ágeis ou mais tradicionais não deixaram de ser usadas. Não, continuam a ser usadas, mas isso depende muito de cada projeto. Há projetos que uma será melhor do que a outra, há projetos que podem até ser combinadas. Podes combinar uma metodologia ágil com uma tradicional. E algo também muito interessante é que a questão ágil é mindset, é mentalidade. Agilidade é mentalidade. Uma vez que, se a pessoa não consegue trabalhar a sua forma de pensar, se a pessoa não consegue mudar a sua cultura, o seu hábito,
é muito difícil implementar novas coisas. Então, a agilidade é questão de mindset. Alguns também dizem que é velocidade. Bom, está relacionado à velocidade, mas nem sempre ser ágil é ser veloz. Tem um exemplo que eu gosto muito, eu vi num livro, só esqueci o autor. Ele diz que um prédio a incendiar tem 2 pessoas no quarto andar. A primeira se atira da janela e a outra desce pela, como é que chama aquilo? Saída de emergência. Quer dizer, o que se atirou da janela vai chegar mais rápido ao chão. Só que vai morrer. Ele não foi eficiente. Então, nem sempre agilidade significa velocidade. Nem sempre. E, conforme eu disse, como qualquer ferramenta, deve ser muito bem utilizada. Daí que a escolha ou opção de um ou de outro framework vai depender muito daquilo que são as necessidades do projeto. Problemas comuns, isso de acordo com vários relatórios, falo especificamente da CertiProf, dos últimos que eu tive acesso nesse caso, da CertiProf, da Deloitte também, e esqueci o nome dessa instituição, é uma instituição de agilidade para a África. Normalmente esses são os principais problemas. A resistência à mudança é por parte das pessoas em não quererem aceitar algo novo, a má aplicação. Você até pode ter um framework aí todo bonitinho, mas se for mal aplicado, os resultados também são desastrosos e acabas por ver que algo que talvez seria benéfico, você começa a considerar como algo não benéfico. E a má escolha propriamente quando você seleciona uma ferramenta para um caso errado. E, por fim, conforme eu já havia dito, o .NET foi realmente projetado para suportar isso, e alguns elementos que são vários, mas um elemento também bastante interessante é exatamente a entregação contínua, que está ligado com a entrega de um incremento. Em vez de dar todo o produto, você apresenta um incremento, conforme está aqui, você apresenta um incremento. Esse incremento é praticamente partes de funcionalidades do projeto para o cliente. E essa entrega contínua pode ser feita usando os conceitos de DevOps, CI, CD. E evitar o Scrum Fall, que é aquilo que eu disse, começar a desenvolver um projeto com metodologia Scrum, mas com mindset de Waterfall. Então você acaba com o Scrum Fall. De modo resumido, as metodologias ágeis funcionam dessa maneira e é desta forma que os times podem ser projetados para trabalhar, especialmente com Scrum. Vou deixar o espaço para quem tiver alguma questão, neste caso. Sinta-se livre. Tem uma pergunta no chat também, se o Pablo puder dar um input, vai ser de bom agrado. O Baldino pergunta, o PO é o cliente que solicita o software ou alguém da equipe de desenvolvimento, Romário? Desculpa, quando ele fala PO é o dono do produto. O Product Owner. Não sei se ele queria falar, acho que ele queria falar o Product Backlog nesse caso. O PO é uma pessoa, é um elemento da equipa, que é praticamente o intermediário entre a equipa e o cliente. Tudo aquilo que são os requisitos solicitados pelo cliente, ele tem a missão de traduzir isso em histórias. Essas histórias é que nós acrescentamos aí na pilha de lista de funcionalidades a serem desenvolvidas. Acho que ele queria falar Product Backlog. O PO é uma pessoa, é um membro da equipa. Ele aqui acrescenta Product Owner, não sei se está certo. Certo, é mesmo esse. É um elemento da equipa. Normalmente são divididos em 3. Tem o Scrum Master, que é praticamente o senhor que supervisiona todo o projeto Scrum. E depois tem a equipa de desenvolvimento, que eu disse que tem de tudo. Tem analista, tem programador, tem o homem do teste, prontos, enfim. E tem o Product Owner. Se puder voltar à questão dele para
ou se ele puder dar um feedback se era realmente isso. Ok. Bom, entretanto, pô, Romário, muito obrigado. Até agora ele não escreve. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Obrigado. Tem aqui o Manjete. O Manjete disse, ele disse bom, obrigado. Tem aqui o. Okay. Cadê? O Manjete disse que é super interessante como mentor, temas complexos de forma simples, né? Parabéns novamente pelo excelente trabalho. E ele tá ligado, pô, mano. Estamos a falar, é algo, é online, porque o mundo todo fazemos de forma particular para a nossa província, como o Paulo não sabe, eu e o Romário nascemos numas outras, mas temos origem ao interior, dado a conta aos nossos pais e tudo mais. E tem alguém de Moçambique, isso é muito bom. Romário, se tiver que deixar, tiver que estar aí, esteja à vontade, o palco vai ser do Pablo. Parece que eu já não vou apresentar muita coisa devido Você vai, que eu só vou apresentar duas coisinhas aqui. Ok, por causa do tempo. Pablo, até antes de continuar com a resolução que estavas aí para apresentar o projeto, tem aqui uma pergunta do Raul. Ele diz o seguinte: ele gostaria de saber se o .NET tem alguma solução ou soluções para desenvolver aplicações mobile. Adivinha que eu tenho aberto? Porque eu li essa questão. Boa. Tem. Okay. Lembra que eu falei para vocês .NET MAUI? O .NET MAUI, gente, é exatamente isso. Você pode fazer tudo que você pode expressar no Objective-C ou em Java com C#. Então, ó, você pode utilizar todas as tecnologias para Windows, Mac, iOS. Tipo, é um aplicativo, é uma aplicação. Você programa uma vez 4 targets. Então, você pode ter Windows, macOS, iOS e Android, tudo programando em só uma tela, moderno e rápido. E aqui falando do iOS, o Android, tudo direitinho. E aqui falando do Visual Studio. Então, sim, gente, dá para vocês fazerem tudo no mobile com o seu incrível mal. E, por sinal, ó, falando aqui com o pessoal, ó. Então, eu resolvi, era problema no Edge mesmo. Eu resolvi 2 minutos depois que começou a apresentação do professor Romário, vocês terem noção. Começou 2 minutos, até falei pro Shalom. Shalom, resolvi! Resolvi, Shalom. Era um probleminha bobo, não ter probleminha bobo com o browser. Mas tá aqui, ó. Pra vocês notarem que estou rodando, ó. Vocês estão rodando o meu Blazor. Ele está aqui, ele faz a contagem, ele aqui tá pegando uma API, ó. Tanto que você vê que tem um espera, ó. Ele tá pegando uma API para pegar, tipo, temperatura. Isso aqui é mocado, tá? Então não creio que isso aqui é real. Isso aqui é mocado. Essas são maneiras rápidas de você poder desenvolver o seu aplicativo. E bem, eu não vou programar, porque eu vou deixar o tio Shalom apresentar. Mas é isso, Shalom. Só queria mostrar a conclusão do tema. E, gente, qualquer coisa, vocês podem me adicionar no LinkedIn ou no meu Instagram, TechDevPablo, onde eu vou produzir bastante conteúdo. Já esse ano tá prometendo muito. Tem muita coisa aí para vir. Shalom, muito obrigado pela oportunidade de ter apresentado, viu? Boa, obrigado, Pablo. Vou reiterar para o pessoal que chegou da última da hora, é melhor aproveitarem o Pablo. Não é toda hora que nós temos alguém que trabalha diretamente da Microsoft, tá, pessoal? Se vocês acham que teriam um tema diferente, fora esse tão técnico, que Pablo poderá falar, por exemplo, como é que ele conseguiu ingressar para a Microsoft, quais são os passos que ele deu. Pô, mano, nós também queremos estar numa Big Tech ganhar em dólar, tá vendo? Então, fica à vontade, deixa aqui na descrição e vamos comunicar o Pablo, tivemos um tempo e conversamos mais. Se não, Pablo, muito obrigado. Não é fácil de ter, é alguém que tem uma jornada muito corrida, mas conseguiste tirar um tempo para nós. E de coração mesmo, muito obrigado. É um prazer, Shalom, um prazer ter você nos ajudando no MLSA, nos programas globais. Então, é um prazer estar aqui na .NET hoje aqui com vocês. E, gente, muito obrigado pela sua de língua portuguesa estar acompanhando nós aqui. Eu acho que é incrível falar com vocês, é incrível fazer conteúdo com vocês, é incrível poder colaborar com vocês. Eu espero poder fazer isso novamente com vocês. E até mais, até em breve, pessoal. Tá, pessoal, tamo junto. Vou fazer algo rápido, 15 minutos é muito pouco, só vou dar um pouquinho, todo mundo já falou, só vou dar alguns detalhes e vou poder fechar também com a minha apresentação. Deixa-me só ver aqui, partilhar meu ecrã. Acredito que vocês estejam a ver o meu ecrã. Eu não vou correr muito dado ao meu tempo, que pouco me sobrou.
Isso aqui já falei. O que seria a .NET Conf? Para quem começou conosco, os palestrantes, eu sou o terceiro, não vou demorar mesmo. Sobre mim, deixa eu só ver quantos minutos eu tenho, para 30, tenho 15 minutos. Bom. Sobre mim, Shalom André, meu nome, conforme vocês conseguem ver aqui. Sou instrutor certificado Microsoft, que nada mais do que uma certificação que a Microsoft te dá para poder ministrar conteúdos voltados à Microsoft, desde certificações, desde o curso voltado a soluções Microsoft. Eu estou há mais de 3 anos na área de TI, esse é o meu background. Estou mais focado na área de suporte técnico, desde servidor, virtualização, manutenção, essa coisa bonita, mas voltado a coisas, a hardware. E agora tenho tentado olhar para a área de programação, mas como eu não sou muito amigo do código, como o Baldino Fernando que está aí, vou ir mais para o mundo low code, um pouco leve, deixa eu só buscar bem o português. Agora quero olhar mais para o mundo de programação, mais na vertente no code, low code, tipo, sem código e pouquíssimo código. É o background da universidade, mas não sou muito homem muito dev. Eu tenho mais de 5 certificações voltadas para dados, para inteligência artificial, para a área de nuvem. Atualmente estou no caminho de 2 anos como embaixador Microsoft. Basicamente, o meu trabalho é promover conteúdos, serviços, produtos da Microsoft que possa resolver a necessidade que cada pessoa tem, desde empresa, pessoas individuais, no seu dia a dia. Daqui tem algumas. Tem o instrutor que é o MCT, tem o do embaixador Microsoft, tem o da engenharia de dados, tem o da nuvem em si, os conceitos fundamentais da nuvem, da inteligência artificial, do Microsoft 365, tem também um que está faltando aqui, voltado à área de dados. E desse lado vocês conseguem ver aqui o meu rosto com uma baiana na cabeça, que é uma iniciativa que eu criei. Podem calhar isso um dia nas redes sociais ou numa parede aí na escola, que é só eu com uma baiana, que é o Zunga no Microsoft. A ideia da iniciativa criada por mim é partilhar conhecimento voltado à tecnologia Microsoft. A ideia é democratizar, como dizem os brasileiros, o conhecimento. Não sou o dono do conhecimento, mas se eu tenho o privilégio de receber da fonte e todo mundo sair a ganhar, para mim é o mais importante. Dentro dessa jornada que eu quero me lançar, vocês têm aí esse logo que foi criado já e lançado também em dezembro, creio eu, que é a comunidade Power Platform. Como o nome já o diz, é uma plataforma de power ou de poder, uma plataforma poderosa, é que você inclui o Power Automate, Power Apps, Power Pages, Power BI. A ideia é construir aplicativos, construir páginas web, automatizar processos sem ter que usar código. E se tiver que usar código é easy, fácil, não é algo tão profundo que a pessoa tem que passar mal às noites. Então é mais ou menos a comunidade para a plataforma. Nos próximos dias, creio eu, a partir da próxima semana, vou publicando mais do que vai ser, quando é que vai ser o primeiro encontro, qual vai ser a nossa dinâmica, pois a intenção é não Shalom porque ser o criador, o fundador, o CEO, do jeito que o pessoal ultimamente tem trazido, mas a ideia é que todo mundo se envolva. Vai ter o canal de YouTube onde todo mundo pode gravar o seu vídeo, postar lá, os artigos nas páginas das redes sociais da comunidade. Temos aí projetos do GitHub que alguém pode criar um projeto de cabeça troca e mesmo colocar aí. Quem tiver tempo vai pegando e vai resolvendo. Explicar como setar um ambiente em Power Platform gratuito, como tirar certificações com desconto. Então, é uma jornada boa para todo mundo aqui sair a ganhar. Eu vou falar um pouquinho do .NET no Azure. O Pablo já falou muito do .NET e há pouco tempo o Romário falou também do Azure, só vou dar uma pulada. Vou falar um pouquinho do cenário de desenvolvimento de aplicativo no Azure, como acessar serviços no Azure. E no final, a demo já vou mostrar algo prático, mas vou mostrar mais ou menos a minha documentação onde eu me baseei para poder realizar essa demo. Então, o .NET, como disse o Pablo, é uma plataforma de desenvolvimento, né, que é gratuita, é de código aberto, e muitas das vezes nós usamos em frequência, o mais popular é o C#. O Pablo falou também aí do Java, que é uma boa coisa. E temos do outro lado, que seria o Azure, que é uma plataforma
de nuvem da Microsoft. O que seria nuvem? Nuvem nada mais do que a oferta de serviços usando a internet. Quais seriam os serviços? Banco de dados, aplicações, estamos a falar aqui armazenamento, famoso storage, nós conhecemos mais o Google Drive, o OneDrive, coisas disso. Existem mais coisas dentro da plataforma da nuvem. Nesse caso, nós estudamos o Azure. Cenário de desenvolvimento de aplicativo no Azure. Nós podemos incorporar diferentes maneiras, ou diferentes tipos de soluções ou aplicativos Microsoft. Isso dependentemente das necessidades de cada stakeholder, se assim podemos chamar. Temos vários. E dentro do Azure nós podemos fazer hospedagem de aplicativos no Azure, podemos consumir serviços de nuvem de aplicativos do Azure, tá? E no final nós podemos também criar aqui arquiteturas modernas sem servidor. E como é que nós poderíamos acessar estes serviços do Azure com nossos aplicativos? Temos aqui este desenho bonito. Aqui seria a nossa aplicação, do jeito que acabou de rodar o Pablo, que ele está a usar o Visual Studio Code aí, Community. Esse aqui é o meu, não sei se ele está a usar o Community, mas é o Visual Studio que ele está a usar. Então nós teríamos aqui meio intermediário, que é o Azure SDK. E do outro lado teríamos os serviços que nós estaríamos a usar, o App Service, o Key Vault, o Event Web. Essa aqui tem a ver com o Storage, que é o armazenamento, que é o Azure Blob Storage, CosmoDB, que é um banco, o Azure Service Bus e o Cognitive Service, que é um serviço, uma solução aí de inteligência artificial. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui, mostrar aqui uma demonstração, tá? Eu vou deixar também este link na descrição, que seria como fazer um deploy ASP.NET Web a partir do próprio Azure. Nós temos aqui várias formas de fazer esse deploy dessa aplicação web. Temos aqui usando o Visual Studio, temos aqui um passo a passo. Eu até fiz, mas não terminei de fazer, tive que baixar. Nunca mais usei o Visual Studio na minha vida, eu baixei, instalei, mas não acabei de concluir a demonstração. Mas como a ideia é, dentro do .NET Azure, nós podemos fazer o quê? Nós podemos criar nosso aplicativo local e, por sua vez, se comunicar com a cloud. Entre aspas, no mundo da nuvem, chamaríamos de híbrido. Tem uma parte local, tem uma parte na nuvem. E podemos fazer o quê? É construir toda a nossa aplicação já rodando dentro da própria nuvem, não ter que ter um on-premise, assim podemos falar, nós que somos da área de hardware, né? O Monamas. Temos aqui usando o Visual Studio Code, o Azure Client, o Azure Portal. O que nós vamos usar aqui é o Azure Portal, tá, pessoal? Então, indo para o meu Azure, é Azure. Para quem nunca teve oportunidade de ter contato, hoje talvez vão ter contato com o portal do Azure. Eu tenho bastantes contas, é esta. Eu consigo aceder ao meu portal. Basicamente, o que vou fazer aqui é um passo a passo da documentação, lendo, entendendo e avançando. Eu venho aqui. Os pré-requisitos para mim ter essa aplicação web, ele diz que eu tenho que ter uma conta aqui no Azure e tenho que ter também uma conta do GitHub. E o primeiro passo é o quê? É ir para este site, fazer o fork. O que seria o fork? É a cópia da original de um projeto, de um repositório para nosso repositório GitHub. Esse aqui é o nome e criamos aqui o fork. Deixa-me só ver, eu fiz aqui um fork. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse fork de novo, mas com outro nome, tá? Hello World, deixa eu só aqui terminando docs. Tá, docker, owner, eu vou criar o fork. Show please select owners. Ele diz que esse fork já existe. Então, esta é a questão que vai me dar. Vamos só voltar na documentação. Então, basicamente é este. Eu vou para... Deixa eu só copiar aqui 2. Vou botar para aqui. Tá.
Ok. Então, eu vou fazer o fork do jeito que eu mostrei aí no GitHub. Esse seria o passo, mas o projeto já existe, teria que apagar e não vai ser o certo porque já está a rodar. Tem aqui o projeto que iria... Qual seria o passo? Clicou para fork, não ia mudar nada, ia create fork, mas no meu caso ele já existe, conforme vocês conseguem ver que ele já está aqui no meu repositório da minha conta GitHub. O próximo passo, depois de passar por essa de create fork, seria aceder ao app service. Estando no Azure, posso vir aqui em search, como vi procurar aqui algumas aplicações que já existem, ou os serviços todos, tá? E pesquisar pelo app service. Ok, e a maneira mais fácil é vindo, pesquisando app service, e tu tens este senhor que está aqui. Normalmente eu vou ter que criar uma página, um aplicativo web. E eu estou aqui, vou ter que criar um grupo de recursos. Qual seria o meu recurso a criar? Qual seria o nome da minha página? Vocês notam que aqui já tem o domínio, que ele vai abrir esta página. Por exemplo, poderia meter aqui .netconf, por exemplo, netconf wish app, por exemplo, seria o nome do nosso domínio. Se nós íamos usar código, tá, ele falou do .NET 9, podemos ir do .NET 9, .NET 8, a versão que ia nos ficar mais fácil, de acordo com, já falou um pouquinho aqui o Romário, as necessidades, os requisitos do mesmo. Qual seria a região que eu ia colocar esse mesmo aplicativo web? Eu estou aqui na Europa, poderia meter um West Europe. O plano, buscava, estamos aqui num ambiente gratuito, um de graça também nos faria tão bem. E a parte mais importante por aqui seria o deployment. Nesse caso, o repositório que nós fizemos fork, nesse momento íamos subir tudo que estava no nosso repositório que nós fizemos fork. Pronto aqui, como diz a documentação, vou preencher o que eu já acabei de falar, pronto aqui. Eu vou fazer um review, na qual ele vai rever, e no final vou criar esta aplicação, já tudo rodando no Azure, que ele, no final ele vai te dar um determinado domínio. Então, no caso, depois de rodar, eu ia selecionar este domínio que nós íamos ter, e ele ia me dar um resultado semelhante a este. Teríamos aqui já um aplicativo web rodando na .NET, rodando no Azure. E aqui ele dá uma forma de você atualizar o mesmo aplicativo, tá? Que seria este Hello World, conforme vocês que estão a ver aqui. E ele vai alterar simplesmente colocando o .NET Azure aí ao meio. E é isso. Essa questão é do commit. Quando você faz uma alteração, tá no GitHub, tem que fazer um commit, famosos push, essa coisa toda bonita para poder sincronizar. E o resultado final, depois da modificação ou da retificação, seria esse .NET Azure. Eu vou mostrar aqui algo que já está em aberto, que eu já pude fazer, que nós conseguimos notar. Ok, então é a mesma configuração desta documentação, eu apenas alterei alguma coisa aqui, tá, pessoal? É tudo HTML. Quem teve o HTML cru, nós tivemos a oportunidade de aprender com o Padre Nelson, é isso aqui. Então, só ratifiquei o grande dia hoje, que é o evento que nós estamos a realizar. É a primeira vez a província acolher o Microsoft.NET Conf. Eu espero que nos próximos anos venham continuar a receber, que não seja simplesmente por mim. Talvez amanhã seja o Romário, amanhã seja o Baldino, amanhã seja o Mangetta, amanhã seja o Raul. E isso vai crescendo dia após dia. E tentando resumir, tivemos aqui uma introdução ao .NET, as oportunidades, junto com Pablo Lopes. Para quem não esteve, ele é Cloud Advocate na Microsoft. Não é fácil conseguir esse pessoal.
Estivemos aqui com o Romário, que é docente universitário do Instituto Superior Politécnico de Benguela, a Universidade de Lusíada de Angola, falando sobre metodologia ágil no universo.net. E por final temos aqui eu, né, simplesmente o embaixador da Microsoft, falando como é que poderíamos aí aplicar o .NET na cloud da Microsoft, que é a famosa Azure. Então, pessoal, eu acredito que até aqui consegui bater os 20 e 30. Eu agradeço por todo mundo. Só aqui um spoiler de Luiz Caquinda, e vem aí no canal do YouTube do Luiz Caquinda, no dia 3 de fevereiro, eles vão organizar uma live falando sobre oportunidades e desafios no mercado de dados, base de dados e cloud computing em Angola. Então, se liguem, estejam atentos a isso, e importante é o conhecimento e o network para nós avançarmos. Vamos só voltar aqui, minimizar aqui a minha tela. Então, pessoal, é isso. Ok. O Romário disse que é Instituto Superior Politécnico Lusíada. O Benguela o Benguela, creio eu. Desculpa, obrigado pela correção. Tenho aqui, boa, obrigado, Baldino, pela tua presença. O Clóvis Bacelar, legal este evento, muito obrigado, Clóvis. O Adão disse: .NET é das mais completas e modernas soluções de desenvolvimento que alguma vez foi criada. Obrigado. Muito feliz por ver os manos trazendo esse assunto para a comunidade local. Parabéns, muito obrigado, grande Adão Pedro. E o Baldino fechando, dizendo que o pessoal, vamos dar aquela força ao Shalom, colocando like na live. É para bom, mano, é sempre bem-vindo. Então, pessoal, resto de uma boa noite. Acredito que já são 21 horas em Angola, 22 em Moçambique, e desse lado são 20 horas. Para mais eventos, tá? Sintam-se à vontade. Se alguém tiver uma ideia, um projeto, realçar para a comunidade, vamos lá trocando ideias, vamos lá publicando o trabalho um do outro, porque na finalidade queremos crescer todos juntos e queremos abertura para toda a pessoa, tá? Resto de uma boa noite, boa tarde aí para o pessoal do Brasil, que já vai anoitecendo também, e tamo junto, pessoal.